Associação Brasileira de Imprensa, ABI, apresenta hoje o programa Rumos da Comunicação. Criamos esse espaço para jornalistas, pesquisadores de variados campos, ativistas, lideranças e parlamentares debaterem a imensa influência da comunicação. Nesse nosso século, nos deparamos com as delícias e perigos da tecnologia que ampliaram e multiplicaram a comunicação, e também com os desafios para que essas inovações sirvam ao aperfeiçoamento da democracia e da liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, possamos também poder coibir os abusos autoritários, sejam dos donos dessas grandes empresas de tecnologia ou de seus usuários. Esse debate se chama A Construção Intencional da Ignorância, o Mercado das Informações Falsas. O título é de um livro publicado pela editora Mauad e, por isso, convidamos as autoras, Ana Regina Rego e Maria Alva Barbosa. Maria Alva Barbosa tem pós-doutorado pelo Instituto Interdisciplinar de Antropologia Contemporânea de Paris, é professora titular da comunicação da UFRJ, presidiu a Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia e da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Hoje também é coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Ana Regina Rego tem pós-doutorado em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ, é professora associada do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Piauí, foi presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia e recém saiu da presidência da Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação. Para debater com as autoras junto comigo, convidei Igor Sacramento. Ele é doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Comunicação e Saúde da Fiocruz, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde da Fiocruz, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde da Fiocruz. Vou começar com uma pergunta e um pedido. Vocês têm larga experiência na pesquisa sobre narrativas midiáticas. E esse livro é resultado da pesquisa realizada em 2019, como vocês definiram, entre a pandemia de informações falsas e a pandemia do novo coronavírus. A intenção era permanecer no campo jornalístico, mas a pesquisa acabou revelando para vocês uma proliferação de narrativas falsas em ambientes distintos do jornalismo. Gostaria que vocês dissessem o que vocês encontraram nessa pesquisa, mas antes disso, um pedido. Explicassem alguns conceitos ainda confusos, tanto para o público leigo, como também para muitos jornalistas experientes, como era pós-factual, pós-verdade e fatos alternativos. Bom, boa noite. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite da ABI, né, para discutir esse livro, que é um produto de uma parceria entre eu e Ana Regina Rego. Ela fez esse projeto como um projeto de pós-doutoramento, de pesquisa de pós-doutorado na UFRJ comigo. O livro é muito mais dela, né? Eu só orientei e eu considero o resultado muito importante para o mundo que a gente está vivendo. E eu acho que também ela pode, melhor do que eu, discorrer sobre esses conceitos que eu também acredito que são muito importantes que a gente decifre para um público mais amplo. Bom, boa noite. Queria agradecer a Andréa Pena pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com a Maria Alva Barbosa e com o Igor Sacramento. São pessoas muito queridas, né, que a gente está com muita saudade. Né? Primeiro dizer, né, agradecer mais uma vez a parceria da Maria Alva, que é muito generosa, né? Ela não só orientou, como ela debateu muito comigo. E parte desse livro ele foi apresentado em congressos na Europa, foi publicado em artigos, né? E sempre em parceria, e ela sim esteve participando dessa escrita também, né? Então, é muita generosidade dela. A pesquisa, né, a gente fez em 2019, e em 2018 ainda nós desenhamos o projeto, era muito voltado para o campo jornalístico,
Mas em 2019, já de posse dos dados de 2018 em relação à desinformação, à circulação da desinformação durante a campanha eleitoral no Brasil e o aumento, né? 2018 é considerado um marco, né, no incremento da desinformação no Brasil, assim como 2016 nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Ultrapassado agora por 2020, porque durante a pandemia do novo coronavírus, nós tivemos um incremento de 900% em relação à circulação da desinformação, né? Isso são informações do Instituto Reuters e em parceria com a Universidade de Oxford, não? Então, assim, em 2018, nós tivemos esse primeiro pico muito grande de uma circulação da desinformação, e nós, por essa importância e desse montante e do que essa desinformação provocou no Brasil, né, o resultado da eleição e nos destinos da democracia brasileira, a gente se voltou para a desinformação para além do campo jornalístico, e aí com um foco muito grande nas mídias sociais, né, nas redes sociais, e nós nos voltamos para uma parte daquilo que a gente chama de fenômeno da desinformação, para além dos conceitos, né? O conceito, normalmente, ele é considerado um conceito problemático, né? Então, tem pesquisadores que trabalham com desinformação, misinformação, que é a desinformação não intencional, ou mal informação, que é a informação deslocada, colocada como desinformação, e nós trabalhamos com um fenômeno, que tem uma abrangência social e que tem tanto um lado mercadológico, no qual nós nos dedicamos nesse primeiro momento da pesquisa, do qual trata o livro, A Construção Intencional da Ignorância, porque esse mercado ele é muito pujante no Brasil, assim como nos Estados Unidos, assim como na Rússia, assim como na Inglaterra, assim como na África do Sul, em diversas partes do mundo, na Índia, né? Então, nós temos um mercado muito pujante, um mercado que tem estratégias muito delineadas e que tem conseguido intervir na vida direta do cidadão brasileiro dia a dia, né? Então, o mercado é um lado dessa desinformação, nós temos a desinformação no seio da sociedade, que é produzida muitas vezes pelo cidadão comum, às vezes pelo médico que não tem a intenção de passar uma desinformação, mas termina passando uma desinformação, não? E tem a própria receptividade da sociedade, através de diversos grupos de distribuição de aplicativos de mensagem, como os grupos de família, os grupos de religião, que terminam repassando isso. Os grupos de família das famílias brasileiras são considerados um dos maiores distribuidores de desinformação do mundo, né? Ou como se diz comumente, né, empiricamente, a questão das fake news, que é uma nomenclatura que para nós pesquisadores ela é bastante problemática, mas ela tem, como a sociedade tem passado a ver a desinformação, né? Então, no livro, na nossa pesquisa, nós trabalhamos com a desinformação de 2018, do primeiro ano do governo, não só nas narrativas que tiveram maior repercussão na sociedade, muitas delas uma narrativa completamente infactível, né, como uma madeira de piroca, né, com perdão da palavra, mudança de sexo para crianças de 5 anos, etc. A gente trabalhou com isso, mas também com as narrativas desinformacionais a partir do próprio staff do governo federal, dos ministros, né, do executivo, daqueles que estão no legislativo, daqueles que ocuparam os cargos no Ministério da Educação, que constrói, inclusive, os seus próprios currículos em cima de pontuações que não existem, né? De doutorados, mestrados que nunca fizeram, ou seja, há uma base fraudulenta, né? Que alimenta tudo isso, né? E o livro trabalha muito essa questão do mercado, que extrapola isso, né? O mercado está muito focado em construções de narrativas que são híbridas, né? Que tem fraudes, que tem fatos, que tem questões descontextualizadas, que tem questões imprecisas, às vezes no áudio de 10 minutos, 8 minutos,
No nosso projeto de verificação, de checagem, a gente tem que colocar 3, 4 etiquetas. Isso é verdadeiro, mas isso aqui não é, isso aqui é fake, isso aqui... Então, tem toda uma construção, tem som de fundo, tem imagem, tem cenário, tem uma série de coisas que intervém direto ali no emocional do brasileiro. Então, a gente trabalhou muito por isso aí, as descobertas são várias. E acho que primeiro gostaria de agradecer a Andréia pelo convite, estar aqui com vocês, aqui com duas pessoas tão queridas, além da Andréia, a Maria Alva e a Ana Regina. Dizer que foi um prazer acompanhar essa pesquisa, né? Enfim, então tem uma dimensão para além do interesse e da afinidade temática, mas também ter acompanhado essa pesquisa. E um dos pontos que eu acho que o livro destaca e de maneira muito interessante digamos assim, e aí eu vou retomar que eu sei que é uma autora que inspira muito os trabalhos tanto da Maria Alva quanto da Ana Regina, que é a Hannah Arendt, da relação controversa que se estabelece entre verdade e política. É um texto aparentemente antigo, né? Se a gente for pensar assim, da Hannah Arendt, ainda mais agora, em que a preocupação contemporânea é com o ultracontemporâneo, aquilo que está, né, na crista da onda, se a gente for dizer um termo assim. Então, recuperar um texto da Hannah Arendt para poder pensar essas interações. E a primeira frase do texto dela era dizendo justamente isso, que as relações entre verdade e política sempre são tensas, né? Porque cumpre como parte do fazer política de políticos demagogos, agentes de comunicação, etc., a mentira. Né? A mentira faz parte da construção da própria política, a mentira em que em alguns momentos da história do Brasil a gente chamou de factoide, em alguns momentos da história do Brasil a gente chamou, né, de escândalo, né, na história do Brasil e do mundo. Quer dizer, então, a mentira, a difamação, e se a gente for ainda mais profundamente nisso, e pensando no contexto até mesmo do antigo regime, e aí tem um historiador de que nós gostamos muito, que é o Robert Darnton, falando dos processos de calúnia e difamação, né, em relação à corte do antigo regime, por vários impressos que foram produzidos nesse momento, difamando a corte, seja pela exposição de casos, seja pela exposição de relações homoeróticas, seja pela exposição de corrupção, seja enfim, de várias relações, né, adultérios, enfim, como uma forma de depreciar a nobreza. Então, de certa maneira, há uma dimensão complexa e muito profunda nessa relação entre a dimensão da verdade, a política, e eu vou incrementar a questão da circulação informativa, das informações, para dizer assim, e mais amplamente ainda, a circulação de discursos e as disputas por narrativas, né? Eu acho que isso constitui a configuração das relações da política moderna e também da política contemporânea. Uma diferença central, que é muito bem observado por esse trabalho, né, que eu recomendo fortemente a leitura, é a própria dimensão um vetor comunicacional que se apresenta nesse contexto de uma maneira tecnológica. Não quero dizer que não há, né, outras formas de comunicação que participaram desses boatos, rumores, difamações, né, circulação de informações antes, que eram sobretudo impressos, né, se a gente pensar, mas tem uma outra construção agora que é o lugar da internet e das redes sociais, e aí pensando o próprio WhatsApp também como rede social, num sentido mais amplo, né, não só como um aplicativo de mensagens, mas também de estabelecimento de comunidades ali, de vínculos, porque você tem grupos, como a Ana bem colocou, né, de famílias, etc., e que demonstra, aí respondendo a sua primeira pergunta lá das dúvidas dessa dimensão pós-factual, é uma dimensão vinculativa, né? Essa dimensão vinculativa que a internet permite, gregária, né, quase assim, uma dimensão vinculativa e simulativa da experiência comunitária, né, da proximidade, do contato, do vínculo, etc., mas que, ao mesmo tempo, dialoga com o meu grupo de interesse, o meu grupo de afeto, né? Acho que tem uma dimensão muito forte nisso. Então,
essa dimensão pós-factual não é no sentido que não existe mais fato. Há fato, né? Mas no sentido pós-factual de que não é o fato ou a evidência, a forma de comprovação dos fatos que é hoje o modo de aferir a verdade. A aferência da verdade se deslocou para outras instâncias, a instância afetiva é uma delas, né? Emocional, pessoal, da experiência pessoal, que não mais do fato, né? Então, do reino da opinião, de certa maneira, mas não é uma opinião individual, é uma opinião que se compartilha. Então, se a gente for pensar, eu vou deixar para provocar, não é, claro que tem uma dimensão dos seguidores de políticos, mas também de seguidores de bandeiras, como antivacina, por exemplo, né? Quer dizer, que se unem à internet e Facebook, e antes o Orkut, e antes ainda do Orkut os blogs, por isso que eu acho que a gente precisa de uma história da própria internet, porque a gente fica muito pensando, até gostaria que o Marial falasse um pouco mais disso, né, numa história do tempo passando, e não pensar nessas dinâmicas que elas são processuais também, né? Não dá para pensar o Facebook sem pensar também, recentemente, com um olho muito, né, com a vista muito curta, com os blogs no final dos anos 90 e 2000, que eram o quê? Blog é um grupo de interesse, pessoas que querem discutir o mesmo assunto, seja sobre música, seja sobre vacina, seja sobre ciência, seja sobre um político ou outro de que eu sou fã. Então tem uma dimensão aí que a internet permite essa construção dessas comunidades, desses grupos de interesse, tem interesse comum. Então nunca é uma opinião individual, é uma opinião de grupo. O que permite, talvez, a internet é cada vez mais uma vocalização dessas opiniões, quebrando uma certa hierarquia no modo de produção do conhecimento e da circulação de informações. Não sei, pode conversar. Eu queria acrescentar um aspecto que eu acho muito importante, que é o processo jornalístico e o papel do jornalista nesse mundo, nesse momento, né, que a gente está chamando, o Igor explicou muito bem, pós-factual, e que a gente também pode denominar como de valorização da crença, né? O que não importa mais se é verdade, se é mentira, se de fato existe a objetividade de um fato. Interessa o que eu acredito. Se eu acredito que a vacina vai me transformar num jacaré, eu acredito nisso. Pronto, acabou-se. Então, não importa o quão absurdo pode ser isso, porque tem várias pessoas iguais a mim que acreditam que a vacina me transforma num jacaré. Isso é uma crença, né? Ou seja, de cabeça fria, ninguém vai pensar um absurdo desse, né? Mas é uma crença e o que interessa não é mais, e por isso a desconsideração da ciência, desconsideração do discurso científico, que passa a não ter mais valor, porque só o que tem valor é aquilo que eu acredito, a explosão, é o desejo de opinião, que eu chamo, que é um processo muito, como o Igor colocou muito bem, que não começa agora, ele é uma constituição histórica brasileira, e aí eu coloco também nesse processo histórico como esse momento, ao contrário do que se pode pensar, é fundamental para a reafirmação do capital simbólico do jornalismo. O jornalismo ele estava entregue às traças, desacreditado completamente. E está se auto-reconstruindo, por conta desse mercado de produção das crenças, como lugar que é aferidor, constituidor, validador do fato, da verdade. Então, mesmo que ela não mais exista, ele está se auto-reconstruindo como essa instituição capaz de restaurar minimamente um real presumido, né? Um real presumido. Então, o que está acontecendo com o jornalismo é que ele está recriando a sua importância que vinha sendo perdida ao longo do tempo,
em bases históricas de um parâmetro histórico que sempre foi importante para o jornalismo. Aí eu entro numa outra questão, que são os vínculos do jornalismo com a política. Ou seja, sempre houve um longo debate, uma longa oposição, muitas vezes, construção de oposições, de lugares diferentes entre o jornalismo, que ocupa um lugar, usando a teoria gramsciana, na sociedade civil, e aqueles da sociedade política. O jornalismo, historicamente, ele se faz por esses vínculos de aproximação ou de oposição. E, mais uma vez, né, como acontece desde o Império, desde o Brasil Colônia, né, esse lugar, né, de construção de uma fala que pode ir contra o poder, se contrapor ao poder e, às vezes, se aproximar desse poder, não é? Constitui um lugar fundamental de valor simbólico, né, histórico, para esse jornalismo. Então, esse momento é muito positivo para o jornalismo. Ele, ao contrário do que se possa pensar, ele está se reconfigurando como lugar simbólico importante na sociedade, porque ele é contra-hegemônico, ele tem uma atitude contra-hegemônica, ele vai contra o poder, ele produz o documentário Cercadinhos, para mostrar como eles são vilipendiados, não é? Como eles são alijados da fala política, como eles nem querem mais, porque eles estão acima desses valores. Então, o jornalismo se reafirma como um lugar de austeridade de fala, de intermediário entre aqueles que acreditam nesses valores mais expressivos e eles que dão voz a esses valores, como os checadores da informação, como os lugares que produzem a única verdade possível. Então, é um lugar, é muito interessante pensar que é um momento particularmente importante para o jornalismo e na história do jornalismo. Eu vou pegar carona nessa questão que você levantou, porque justamente na pandemia, o que a gente chama de jornalismo tradicional, né, dos meios de comunicação tradicional, o consórcio que foi feito por esses veículos é que acabou norteando o número de infectados, o número de mortos, claro, baseado em informações checadas, verificadas nas secretarias estaduais de saúde. Mas o Ministério da Saúde... Eram informações checadas nas secretarias municipais de saúde que o jornalista disse que era assim. Sim. Ninguém foi lá rechecar se de fato eles fizeram isso. Havia uma presunção de verdade do público nos números que eles divulgavam. E por que havia isso? Porque ele reencontrou o lugar de anunciador de uma verdade. E passou a ser o veículo de transmissão da ciência, né? Enquanto o Ministério passou a ser o Ministério da Saúde passou a ser o Ministério da Desinformação em Saúde, né? Essa mídia trouxe para si a responsabilidade de levar a ciência, né, para o público. Então, porque eles têm a ciência e o jornalismo têm um discurso muito próximo, né? Enquanto enunciador, eles enunciam esse valor da verdade, né? Então, a proximidade entre o discurso científico e jornalístico é muito grande. Então, é quase que um aliado natural, né? O jornalismo e a ciência como enunciador de uma mesma tipologia discursiva, vamos dizer assim. De qualquer forma, eu acho que tanto esse jornalismo tradicional, que estava caindo em desgraça, né, ele volta a ter um protagonismo muito grande nessa época de pandemia, como o que a gente chama de mídia alternativa, na verdade, são as outras mídias, né? Na verdade, elas passam a ter também um peso muito forte. Eu queria ver como é que vocês veem essa questão aí. Eu queria
retomar, né, o que o Igor falou, mas aí dentro do que Marialva e André também já colocaram. Primeiro que, assim, o Igor deu luz aí aquilo que a gente está vendo de forma muito clara, que é o confronto entre os regimes de verdade, que eu e o Igor já debatemos em outras lives, acho que em outros momentos a gente conversou muito sobre isso, e também esse processo entre os regimes de historicidade, entre uma modernidade e um momento posterior, que alguns chamam de pós e alguns chamam de modernidade líquida, que está intimamente ligado a essa construção conceitual do que é factual, do que é uma verdade possível, etc. Né? Então, nós temos aí esse confronto entre evidência e aquilo que Igor colocava, experiência, valores, crenças. E isso que a gente está vendo agora nesse confronto entre o mercado da construção intencional da desinformação e o jornalismo, por exemplo, e a ciência nesse momento de pandemia da desinformação, isso sempre esteve ao nosso lado, mas nós sempre tivemos uma preponderância maior, sobretudo sendo jornalistas, de um regime de evidência. E isso se confronta de uma maneira muito clara. Dentro da pandemia do novo coronavírus, por exemplo, na área da ciência, nós temos médicos confrontando cientistas, médicos que têm inúmeras especialidades, como geriatra, ginecologista, dermatologista, passando tratamentos profiláticos de medicamentos que não têm nenhum efeito sobre o coronavírus e confrontando a ciência, porque na experiência deles, passar a ivermectina, passar a hidroxicloroquina fez com que os seus pacientes não pegassem o coronavírus. Né? Então, há um confronto entre esses regimes de verdade e isso conflui para essa crise enorme que a gente está vivendo, não só na sociedade brasileira, mas na sociedade mundial. Né? O movimento antivacina que o Igor se referia, né, ele tem agora, desde outubro, ele tem tido aí um aumento muito grande na produção diária de desinformação. Na Rede Nacional de Combate à Desinformação, que a gente falava antes, né, que nós criamos em setembro, que tem 86 parceiros no momento, nós temos um parceiro que nasceu aí na Fiocruz, que é um aplicativo que chama Eu Fiscalizo, que recebe diariamente inúmeras notificações, não? Sobre aquilo que o povo está pedindo ajuda para saber o que é verdade e o que não é verdade. E muita coisa se refere à questão da vacina. Então, isso está tanto em confronto que a própria sociedade está pedindo ajuda. A sociedade está dizendo, eu não sei mais. Mas, ao mesmo tempo, esse mercado ele está trabalhando diretamente nessas redistribuição por aplicativo de mensagem e está dizendo assim, se você é da igreja tal, Jesus está chegando, não acesse nenhum canal jornalístico. Por isso que a Marialva está falando assim da importância do renascimento da credibilidade jornalística, da reputação jornalística. E isso não significa esse desejo de um passado, daquele jornalismo asséptico que construía dentro de uma estrutura do lead, não é isso. É um jornalismo que se recria no momento, mas que se coloca, né? que coloca o seu lugar e que mostra a sua cara. É esse jornalismo que está renascendo a partir daí, e por isso as mídias alternativas, por exemplo, mídia ninja, os jornalistas alternativos, né? Quando a gente entra no site deles, nos portais, nas redes sociais, eles têm os princípios. E eles dizem assim, nós trabalhamos com... nós somos subjetivos, nós colocamos o nosso lugar, nós buscamos aqui a verdade do fato a partir dessa ótica, etc. Eles se colocam, e aí, a partir disso, é que esse jornalismo efetivamente está recriando a credibilidade. É claro que esse é um pacto que a sociedade vai aos poucos renegociar, porque tem muita gente que diz, o jornalismo agora ele é só opinião, não? Diz, o jornalismo do conglomerado tal está se fazendo por opinião, porque agora não é só mais aquele jornal limpo que a pessoa chegava e lia ali, agora você tem outras pessoas opinando.
você tem a audição de especialistas, de testemunhos com uma ênfase muito maior, não? Exatamente para que esse confronto de visões possa chegar a uma determinada proximidade com a factualidade, né? E aí, quando você perguntava antes, aí só concluindo, perguntava antes sobre a questão da pós-verdade, em 2016, o dicionário de Oxford conceituou pós-verdade como sendo uma narrativa em que a sociedade acredita muito mais na opinião e na emoção do que no fato. Aí, em 2017, nós tivemos um evento com um historiador inglês, o Igor e a Mariela estavam presentes, como ainda na Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, que a Mariela presidiu, eu também, o Igor é diretor atual de Relações Internacionais, não? Em que o Peter Burke remonta, né, o Rei Sol, e ele diz, olha, a pós-verdade é mentira. Uhum. É mentira, é fraude. Então, toda essa base do que as verdades alternativas trumpianas, que o Trump lança ainda na década de 80 como hipérbole verdadeira, são simplesmente fraudes que se constroem. Mas para construir a fraude, as estratégias são múltiplas, por isso aquilo que a gente falava antes, né, de misturar fato com fraude, com coisas imprecisas, descontextualizadas, etc. E é por isso que o consórcio dos veículos de imprensa ganha maior relevância nesse momento do que o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde mudou de site 2 vezes durante a pandemia. Os dados da pandemia, que no começo elas estavam logo na primeira tela, elas migraram para um outro site, depois elas desapareceram e foram para outras páginas, né, conforme vai mudando o ministro da Saúde, e hoje, para você acessar, quando você entra na página do Ministério da Saúde, tem assim, investiu tantos milhões nisso, tantos milhões naquilo, tantos milhões não sei o quê, o ministro foi não sei para onde, não sei para onde. Quando você procura o número de mortos, é melhor você ir para um buscador, né? Para um Google, para algum lugar que diz assim, qual o número de mortes no país, ou ir direto para páginas dos consórcios, do consórcio dos veículos de imprensa, né? Eu acho que a questão é muito complexa, né? E eu acho que Mariela tem razão, é um momento de renascimento de um jornalismo que renasce de uma outra, com uma outra postura, novas condutas, né? E até pela chamada que a sociedade dá no jornalismo, porque o jornalismo realmente pisou muito na bola, né, em relação a todas essas construções dos últimos tempos. Verdade. Também gostaria de comentar, acho muito bom. Eu estava, enquanto estavam falando, pensando em 2 coisas. Eu vou começar pela mais antiga, assim, né? E que mostra eu acho que é um tema muito interessante para pesquisa. Eu gostaria muito que alguém teria maior interesse de orientar, inclusive, que é durante a pandemia de influenza, que ficou conhecida como gripe espanhola, os jornais, né, isso circulava, inclusive jornais prestigiosos da época, como o Estado de São Paulo, recomendavam o uso de sais de quinino como forma de combate da influenza, né? É muito interessante ver que tipo de jornalismo era aquele também, né? Naquele momento, final da década de 10, que jornalismo era aquele que é feito e qual também, por isso que eu acho que é uma questão interessante que a Ana coloca, qual era a medicina que era feita também naquele momento, né? Você tem uma medicina muito focada na experiência clínica e na experiência pessoal da clínica, né? Em que o médico ele observa, estou usando tal elixir, termo muito comum da época, né? Estou usando tal elixir, tal composto, tal etc. Então isso serve, funcionou para a Ana, para a Marial, vai funcionar para a Andréia também. E a partir dessas, isso não é, se a gente for pensar em termos de um estudo, né, um ensaio clínico, isso não se configura um ensaio clínico.
em que tem que ser randomizado, grupo de controle, grupo experimental, todo um procedimento, uma população variada, randômica, preferencialmente, para envolver uma variedade de idades, de comorbidades, características étnico-raciais, enfim, um conjunto de questões são colocadas no ensaio clínico. E talvez uma comparação que eu fiquei muito pensando aqui da cloroquina quer dizer, os processos eles não se encerram facilmente. É muito comum a gente, e como nós três aqui, né, temos, e eu muito por conta da formação com a Maria Alva, essa visão histórica sobre as relações comunicacionais, não consigo observar isso deslocado dos processos históricos, também dos processos sociais. Então, por exemplo, posso fazer uma parte? Pode, claro, claro. O quinino, assim como a hidroxicloroquina, é a meizinha. Uhum. É a meizinha da população brasileira. Ou seja, só que agora a meizinha é reapropriada com sentido político. A população que não tem médico, porque eram os pobres desamparados sem médico, numa medicina precária, porque nem todos eram Carlos Chagas nem Oswaldo Cruz, a maioria eram médicos que não sabiam absolutamente nada, né, com a formação precária, e nem tinha pouquíssimo médico, você se valia da rezadeira, dos curandeiros, daqueles que conheciam um pouco mais, e receitava meizinhas. Então, o caldo de galinha, o quinino, o limão, uma porção de coisa eram meizinhas. Eram meizinhas e a única coisa que o povo tinha era meizinha. Só que agora é diferente. Agora, qual é? É que para comprar milhões de dinheiro, né, com quem que está levando o que, a gente não sabe, né? Para comprar esse milho, que dá para 18 anos, segundo dizem, da hidroxicloroquina. Caramba. Então, foi um volume enorme de dinheiro investido que alguém deve ter levado o dízimo, né? Então, o objetivo é uma outra coisa, é um outro processo histórico. Quer dizer, esses procedimentos da medicina de hoje, isso não existiam. Os médicos eram outros, né? As faculdades eram outro, o conhecimento médico era outro, completamente diferente. Agora, o sentido de longa duração é só poder acreditar na meizinha, porque é a única coisa que me coube, né? É que me coube, porque eu não tenho nada além da meizinha, porque eu vou para o posto de saúde, não sou atendido, eu vou para o posto de saúde, tenho que ser atendido no chão, eu vou para o hospital, não tenho oxigênio, então eu só posso acreditar na meizinha. Então é fácil você vender a meizinha, porque a meizinha é historicamente determinada nesse longo processo de exclusão da população brasileira. É muito bom isso que a Maria está falando, e é que eu acho que é interessante, né, observar, nesse caso em particular, essas relações entre jornalistas e os médicos, assim, das mudanças, pensando esses dois momentos históricos muito importantes para a história do Brasil recente, né, começo do século XX e começo do século XXI, acho que dá uma tese interessante aí, para quem está nos assistindo, sinceramente, acho que dá uma tese interessante. E pensar essas relações de mudanças no campo profissional, como a Maria bem colocou, do jornalismo, que muda muito significativamente. Temos uma reforma do jornalismo aí nos anos 50 e muda o modo de produzir jornalismo, e também da ciência, particularmente da ciência médica. Muda muito profundamente. É claro que essas mudanças são guardadas por continuidades. Ainda tem meizinha, né? Pensando no que a Maria falou. Ainda tem um médico, aquele médico que não vai ler o artigo científico na dimensão da medicina baseada em evidências, né? Que no final do século passado, que começou a se espraiar no mundo, essa coisa do baseado em evidências, né? Ou a saúde baseada em evidências, como muito se fala mais amplamente, não só a medicina, e desse ajuste aí do médico acompanhar o debate da ciência
sobre os assuntos. Isso é muito recente. Isso é muito recente, historicamente. Isso é muito recente, né? Você ia muito pela sua experiência. Então, essa lógica assim, desse regime, são regimes, que a Ana Regina me colocou, são regimes de verdade, que têm múltiplas temporalidades e que acontecem ao mesmo tempo. Acho que essa é a complexidade. O que talvez a gente esteja vivendo é um curto-circuito dessas relações, desses regimes de verdade. Então, estando em curto-circuito, e aí eu devolvo a pergunta, assim, a provocação, num processo de construção intencional da ignorância. Quer dizer, tem um catalisador desse curto-circuito contemporâneo, né, que é também da ignorância e da desconfiança, para estabelecer outra. Então, eu vou desconfiar daquilo que era certeza, né, dada já, a ciência, a vacina. Eu tomei vacina a vida inteira, e todos nós aqui. Nunca parei para pensar de onde é que vem, de qual que é o laboratório, do não sei o quê, do insumo, IFA, e não sabe, assim, nunca a gente parou para pensar dos nisso. Estados Unidos. Percentagens. Percentagem, sabe, eficácia, não sei o quê. Quer dizer, isso só é possível num contexto de polarização política, né? E aí o que a gente está vivendo, eu espero que quando as pessoas assistam a essa nossa conversa já tenha se resolvido, a diplomacia em saúde no Brasil foi terrível nesse contexto. A gente está... Por que não recebemos insumos da China até agora? A notícia saiu hoje, porque a China está com má vontade por tudo que ouviu deste governo nos últimos 2 anos. É isso. E as duas vacinas, né? As duas vacinas recebem um insumo da China, né? Insumo da China. Por que a Índia... Exatamente. E a Índia em nota oficial, disse: não vamos enviar para o Brasil, porque o Brasil resolveu, no atual governo, rivalizar com todos os países ricos. Não é estratégico exportar para o Brasil. Isso não é factual, é documental. Está no texto do primeiro-ministro da Índia, que é conservador. É conservador. Vou sublinhar isso. É um governo na Índia, um governo conservador. Quer dizer, o que a gente vive aqui muito não é... As pessoas falam de governo, eu acho que é uma zona, né? É pior, assim, porque a gente não consegue articular, não é? Flerta com o fascismo, não tem nem competência para isso. Eu acho que acaba dialogando com isso na medida da sua própria incompetência, assim. E acaba dialogando com isso e tendo impactos muito cruéis, a falta de oxigênio, a falta de planejamento, a falta de logística, o autoritarismo, né? Isso tudo acaba por uma incompetência, né? A gente tem um ministro da Saúde que se diz leigo, né? Pior do que leigo, né? É pior do que leigo. Exatamente. Que é um estrategista em logística, não tem ideia nenhuma de logística, não consegue. Hoje já faltou oxigênio no Pará. Cidades do interior do Pará estão sem oxigênio. 7 pessoas morreram na família. Como? Que país é esse? A gente está à mercê de uma casta que a gente não pode dizer que são loucos, porque não são. Não são. A gente só pode dizer que são, assim, a banalidade do mal institucionalizada no Brasil, aí, trazendo a Hannah Arendt para o nosso momento, assim, como fazer o mal e vamos fazer o mal. O presidente com raiva da vacina, apesar da vacina, o ministro com raiva da vacina, gente, que é tão surreal que é como se a gente tivesse perdido o chão, né? A gente não tem essa base de como reconstruir. Isso que o Igor falava nós estamos dentro de um movimento de polarização que foi construído na última década, né? É um movimento de desentendimento político, mas também que passa por problemas dos modos de cognição, porque a gente tem problemas no modo de compreensão e de interpretação, e aí vem muito daquilo que eu e a Marialva, a gente conversa muito, e também com o Igor em outros momentos, em outros grupos, que é a questão da consciência histórica, né?
quanto menor a nossa consciência histórica, né, mais fácil da gente interpretar de modo equivocado ou simplesmente receber, porque chega para nós pelas nossas crenças, pelos nossos valores, determinadas narrativas que não têm nada de factualidade no passado. Nós estamos disputando o passado, minúcias do passado. Nós estamos disputando se a Terra é plana. Exato. 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Como assim 11 milhões de brasileiros podem acreditar que a Terra é plana? Então, nós estamos disputando questões da Idade Média, nós estamos disputando questões que a ciência já ultrapassou há muito tempo e que, pela nossa população, e não é só brasileira, é mundial, não ter esse vínculo com o passado, não ter essa consciência histórica, então tudo isso se torna muito mais complexo, é muito daquilo que o Igor estava colocando, ou seja, é meio que uma implosão, né, de narrativas que estão em confronto o tempo todo, porque não se consegue negociar de uma forma coerente, não se consegue dialogar com determinados nichos populacionais que estão diretamente como alvo tanto desse mercado quanto dessa má intenção, e no Brasil a gente tem isso dentro da estrutura de poder, né? Dentro das estruturas de poder de um modo muito arraigado. Embora isso esteja também nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países, mas a impressão que a gente tem é que por outros países, as instituições são mais fortes, elas são mais aguerridas, e aqui a gente vai deixando a coisa rolar, né? Meio complicado. Vou aproveitar esse gancho aqui da Ana para fazer uma outra pergunta para vocês também, que também é complexa. Vocês debatem no livro a influência tecnológica na formação da opinião das pessoas e a exploração emocional das narrativas, né? Embora quase 100% dos humanos desse planeta tenham festejado o banimento do Donald Trump do Facebook, Twitter, Amazon, Google e Apple e outras mídias sociais, alguns pesquisadores alertam para o imenso poder de silenciamento da opinião nas mãos de 5 homens, os donos dessas empresas, todas norte-americanas. Como é que vocês encaram essa questão? Bom, eu vou começar e aí eu deixo com os outros. Assim, a gente ainda dentro da Socicom, como presidenta nos últimos 2 anos, nós tivemos um trabalho muito grande, uma atuação muito grande em relação a políticas públicas de regulação das plataformas, atuando com diversas instituições da sociedade civil na América Latina, construindo documentos, né, e aí nós apoiamos o documento do Observacom e do Intervozes, que chama Padrões para a Regulação das Plataformas. Isso foi apresentado em agosto de 2020 para o Congresso Brasileiro. Algumas deputadas, e por incrível que pareça, só apareceram mulheres, né, nesse evento, né? E esses padrões, tem a PL 2630, né, que trabalha exatamente com isso, com a regulação das plataformas, porque a questão é tão complexa que passa por uma autorregulação, que elas já fazem, agora muito mais por uma pressão social, mas elas não são transparentes, elas não têm critérios visíveis e elas não têm critérios que a gente possa chamar de democráticos. Exemplo, dentro da Rede Nacional de Combate à Desinformação, nós temos as mídias sociais da rede para impulsionar. E nós não conseguimos impulsionar um único post. O que vem em todas as tentativas que nós fizemos de setembro até agora. Isso, eu estou falando de Instagram e Facebook, mas isso vai valer para outras também. Diz que nós trabalhamos com uma linguagem violenta. A palavra desinformação está dentro da política dela de algoritmos e ele barra toda vez. Em compensação, você vai lá para uma página que só fala do movimento antivacina, que tem 200 mil seguidores, não usa a palavra desinformação e consegue chegar a milhões de brasileiros.
Então, essa política deles, não. Aí você entra com um pedido de esclarecimento, etc. Elas não são claras. Então, essa autorregulação das plataformas precisa ser debatida com o público. E as plataformas nos chamam de usuários. Nós somos clientes usuários, nós somos dependentes das plataformas, o que é bastante complexo. Então, nós temos que pressionar, porque as plataformas, elas vivem daquilo que a gente chama de economia da atenção, elas vendem a nossa atenção. Quanto mais tempo eu fico aqui, o que elas estão vendendo para os seus, como é que se diz? Para as pessoas que publicam nela, para as empresas que anunciam nela, os seus anunciantes, né? E elas vendem essa economia da atenção e elas vendem audiência, elas nos vendem, elas vivem de nós. Então, os usuários, nós temos que nos empoderar disso. Então, é um meio de negociação. Outro meio é diretamente com o parlamento. Efetivamente, o parlamento tem que intervir, mas aí incorre um outro risco, que é o risco da censura, que é o risco da fiscalização completa. É o que acontece, por exemplo, que a gente fala no livro, a questão da Rutnet, né, na Rússia, que você tem todos os dados dos seus cidadãos que estão dentro da internet russa, que é a Rutnet, né? E isso você tem pensado. Isso nós já estamos sofrendo, né? No Brasil, acho que quando nós fizemos a pesquisa, cerca de 700 dados de cada um dos usuários já estava disponível para as plataformas e para as plataformas venderem para os anunciantes. Hoje é muito mais, né? Na pesquisa de 2014, de Oxford, né, já se dizia que com 60 cliques já se sabia mais do perfil do Igor, por exemplo, do que os amigos dele. Né? Com 300 likes do Igor em qualquer lugar, se sabia mais do Igor do que ele mesmo. Então, assim, o poder é muito grande. Então, uma é a autorregulação, outro é a corregulação e a regulação estatal. Não pode ser uma coisa só. A gente tem que negociar, porque a gente não pode se permitir ser vendido o tempo todo. Nós somos dados, fomos transformados em senhas, em dados, nós somos negociados, nós somos produtos e somos escravos, porque estamos ali dando o nosso trabalho. E, por outro lado, tem a questão de passar esse poder todo também para o Estado, e o Estado passar a nos regular mais ainda do que já acontece a partir do nosso CPF, do nosso RG, do nosso endereço, tudo que é nosso está dentro da rede. Então, é realmente uma outra parte do fenômeno que é muito complexo. Essa questão da transparência das plataformas, da visibilidade muito maior, uma visibilidade muito maior ao fenômeno da desinformação, às fake news, do que ao jornalismo. Então, essa semana a gente estava vendo aí uma pesquisa feita dentro do Twitter, né? A visibilidade do Átila Yamarino em relação à visibilidade dos perfis de movimento antivacina. O Átila tem mais de 1 milhão de seguidores, mas não se compara com aquilo que está dentro do mercado da construção intencional da ignorância, porque eles conhecem o modelo de negócios e eles se apropriam desse modelo de negócios e eles se favorecem com esse modelo de negócio, e isso dificulta muito o trabalho do jornalismo, dos pesquisadores, da ciência e de todos nós que estamos nessa luta dentro da sociedade. Eu acho que a Ana, não sei se a Maria Alva quer falar, mas eu acho que a Ana tratou assim da complexidade de maneira muito precisa, né? Eu acho que essa questão da regulação é fundamental. Eu só vou dar um dado antes de passar para a Maria Alva comentar, que é assim, dois acontecimentos. O primeiro num contexto que a gente está vivendo, acho que colabora com o argumento que a Ana está colocando, e Maria Alva e Ana colocaram no livro. No momento que a gente está vivendo, o Ministério da Saúde teve 2 postagens notificadas como desinformação pelo Twitter. Eu, né, pesquisei, isso é inédito no mundo. Olha que recorde trágico e terrível, né? O único Ministério da Saúde ou Secretaria de Estado de Saúde, depende do lugar do país, que teve alguma postagem, quer dizer,
o lugar onde, em princípio, deveria ser da informação confiável e segura e etc., estava prescrevendo tratamentos precoces, né, em relação ao uso de medicamentos, panaceias, etc. Então, a gente vive um processo no país de institucionalização da desinformação, né? Isso é muito grave. Não é que a desinformação não... A gravidade ela está no Estado. Essa é a gravidade. Ela está no Estado. A gravidade, ela não está... E aí, recuperando a teoria gramsciana, ela não está na sociedade civil, porque isso sempre existiu. Se for pensar, sempre existiu essas batalhas por narrativas, a batalha por opinião, o desejo de verdade e de opinião, como a Maria bem colocou, né? Se for pensar nos jornais, né, do começo do século passado, enfim, vários jornais existiam para falar mal das pessoas e dos outros, né, de quem não gostava. Você passava a ter no século XIX, então, no Brasil, assim, uma quantidade de jornais que foram criados. É uma delícia você ler aqueles jornais. Né? Porque eles eram criados para falar mal dos outros e etc e tal, do opositor, do grupo. Isso constitui a política, constitui os regimes de comunicação, etc. A questão é a institucionalização desse processo com a máquina estatal, midiática, sobretudo, nesse caso. Isso é muito complicado, esse é um dado. E outro dado, um serviço que foi muito comemorado, né, para quem trabalha com comunicação e saúde, foi um serviço muito comemorado pela Saúde Sem Fake News, que foi descontinuado no meio do ano passado, ou seja, num contexto, em julho, eu vi aqui no site, a última postagem foi em julho. No contexto que a gente está vivendo, da pandemia, que a própria OMS fala em infodemia, por conta da própria dimensão da informação central nesse processo, a gente deixou de ter este serviço que é o Saúde Sem Fake News. Não sei se a Maria Alva quer comentar também, mas eu acho que isso é revelador do que a gente está vivendo. Eu queria só voltar, eu acho que em relação a essa questão que o Igor e a Ana falaram de maneira bastante completa, eu queria só voltar um pouco. Eu fico pensando, às vezes, por que as pessoas acreditam nisso, em todos esses absurdos, né? Que movimento é esse que fazem as pessoas acreditarem nos maiores absurdos? Não é só porque a crença é mais importante que o fato, é porque houve durante décadas, para não dizer séculos, não é? A instauração de um regime em relação a essas pessoas de não construir uma cognição, um pensamento crítico, um pensamento interpretativo. Deixaram fora das escolas, deixaram fora de qualquer lugar possível de conexão do pensamento. Valorizaram, e mais do que isso, incentivaram o não lugar dessas pessoas na sociedade, de tal forma que pessoas que nunca leram um livro, pessoas que não têm condição de comprar um livro, pessoas que não podem levar um filho na escola, que não tem lugar para ir, só tem a igreja. A igreja se torna um espaço de lazer. Eles não conhecem nada, então o dado mais importante, a coisa mais importante é desmontar a educação. O projeto primeiro foi o desmonte da educação, porque com o desmonte da educação, que já vem há décadas, né? Há décadas, porque escola primária, eu estudei em escola pública, nenhum de nós bota um filho numa escola pública. Desmontaram a escola pública, que a gente tinha orgulho de dizer que estudava em escola pública. Depois, ninguém queria botar o filho na escola pública. Botar o filho na escola pública significava barrar a vida dele. Então, desmontaram a escola pública. Foi um projeto. Então, é um projeto de séculos no Brasil de não dar direito às pessoas, de uma maneira geral, a grande maioria da população brasileira, de ter acesso
a um pensamento complexo baseado nas possibilidades da educação. Feito isso, né, uma sociedade escravista que escravizou pessoas durante 300 anos, então tem um outro lado perverso da classe dominante, que é herdeira desse pensamento conservador e naturaliza isso até hoje. Naturaliza. Não reconhece que fez uma barbárie humana. Então, são dois lados, não é? Os escravizados que continuaram escravizados e, portanto, sem acessar a uma complexidade de pensamento que faz acreditar em qualquer coisa, inclusive mamadeira de piroca. E, do outro lado, uma sociedade conservadora, escravista, misógina, patriarcalista, com todos os valores do conservadorismo insensado há séculos, que também é importante reconhecer, acreditar em tudo para permanecer no seu nicho de produtor de um discurso verdadeiro. Repare, então, qual é a razão disso ser possível nessa sociedade, né? E aí você vai proliferando, multiplicando os mecanismos, né? Os mecanismos de perpetuação dessa barbárie intelectual, porque é uma barbárie intelectual que acontece, né? Então, é uma dupla exclusão e uma dupla inclusão. Repara, dois movimentos. Quer dizer, não é só pobre que pensa assim, sim, não. São os conservadores, os feminicídios, que fazem feminicídio, que são homofóbicos, todos esses valores do conservadorismo brasileiro que estão aí presentes são insensados, colocados como valores positivos por uma grande parte da população, que pertence a esse grupo que a gente chamaria as elites brasileiras, que são nojentas também, vamos dizer assim, né? Lembro, Marialva, que essa barbárie intelectual, hoje, ela se transformou em um genocídio real. São 210 milhões de brasileiros. Eu lembrava aqui você falando da nossa live em maio do ano passado, né? Quando você colocava exatamente isso. Quer dizer, e aquilo que o Boaventura Souza Santos colocou no livro dele também no começo do ano passado, que é a cruel pedagogia do vírus, né? A quem o vírus atinge? É essa elite conservadora, misógina, genocida, que está presa na sua casa? Ou é aquele que tem que pegar o transporte público, que tem que trabalhar? Ou é o motorista do Uber, ou é o motorista do aplicativo de alimentação, etc. Ou são os profissionais de saúde, o povo que lota o metrô, etc., os varredores de rua e por aí vai. Então, assim, a cruel pedagogia do vírus, ela está cada vez mais, assim, às claras, né? Elas nos mostram não só a população que está vulnerável, para além das comorbidades, para além dos idosos, mas a vulnerabilidade da população carente, da população excluída do ponto de vista econômico, excluída do ponto de vista educacional, porque não consegue discernir, não consegue compreender e interpretar uma mensagem, e aí se expõe ao vírus, como tem acontecido em diversas partes do país. Né? Então, assim, eu lembrava muito daquilo que a gente conversou em maio do ano passado, porque agora isso, sabe, em maio a gente tinha, não sei, 5 mil mortos, hoje nós temos 210 mil mortos. E essa vacinação vai demorar muito para chegar nessa população mais carente. Então, de certa forma, efetivamente, nós estamos vendo um genocídio da nossa população. Isso nos deixa muito triste, porque expõe a desumanidade. Né? Quando a gente vê assim, estão transferindo as pessoas de Manaus, e muita gente, não, nós não queremos receber, nós não queremos isso, como se a pessoa de Manaus não fosse um humano, um brasileiro, e não tivesse direito a receber o oxigênio. Né? É melhor deixá-lo morrer. É uma coisa tão impensável, e isso está, sabe, espalhado por toda a população brasileira. É triste. Igor, suas considerações finais, por favor. Bom, primeiro, acho que as minhas considerações finais são um convite à leitura,
né, do livro, que eu tive o prazer de ler em primeira mão para fazer o prefácio. Foi uma alegria enorme. Acho que é um livro urgente, é um livro que foi construído, né, ele tem o pós-scriptum, né, que eu acho que Ana Regina, Maria Alva e toda a rede, né, de combate à desinformação tá fazendo, né, agora. Quer dizer, ao mesmo tempo é um livro muito atual, muito urgente, muito pungente, mas ajuda a dar algum tipo de explicação da construção desse mercado. Há um mercado para além. É muito comum nos estudos de fake news, dizendo assim genericamente, fazer análise de conteúdo, né? Quase replicando a checagem, né? O que o livro faz é muito mais do que isso, né? O livro mostra que a existência de um mercado e quer dizer, a existência de um mercado que sustenta determinadas práticas políticas e determinados grupos políticos. Acho que essa é a grande questão do livro, uma dimensão mercadológica, para além de uma questão ideológica. Eu diria que ela é sobretudo mercadológica, na medida em que grandes empresas se beneficiam com isso, até mesmo aquelas que fazem vetos nas redes sociais também se beneficiam certamente com esse tipo de circulação de informação em alguns contextos. Em alguns momentos não é mercadologicamente interessante que ter associado a sua imagem a alguns eventos, como a invasão do Capitólio, né? Quer dizer, então, nesse momento de tanta ruptura, eu vou aí construir a minha imagem, né, como empresa. Não, sou democrático, mas deixou rolar por muito tempo, né? Deixou rolar por muito e muito tempo. Quer dizer, esse é uma grande questão que o livro também coloca, a questão da regulação das redes sociais online, e de como pensar essa regulação como uma regulação participativa, no sentido de uma participação social, a regulação como forma de participação social e não como uma estratégia de censura, né? São coisas muito diferentes. Isso fica muito bem colocado no livro. Então, envolvendo a participação social, um debate social público, né, em que vários setores da sociedade possam participar dessa construção de uma comunicação cidadã e pública. Acho que é muito importante, isso fica claro no livro. Mas é um livro que não, ao mesmo tempo, é um livro que não, embora construa um cenário tão complexo e catastrófico, por outro lado, é um livro que traz muita esperança, né? Por conta das alternativas ao processo do que deve ser feito, né? Em uma das coisas, além da consciência histórica, além da consciência social, a educação é fundamental. A educação como fundamental porque, ao fim e ao cabo, o que nos leva a estar aqui hoje é o grande conjunto de desigualdades sociais que perpetuam pelo mundo e se agudizam no Brasil. Maria Alva. Bom, eu queria agradecer muito o convite da BI para a gente falar não só do livro, mas de um livro que trata da complexidade do mundo contemporâneo, né, das questões que nos afetam tão profundamente, que tem de fato uma atualidade, porque ainda que ele foque mais especificamente o momento eleitoral brasileiro em 2018, né, ele é completamente atual, porque todas as questões lá de 2018 elas só se exacerbaram, né, nesse momento que a gente está vivendo dessa pandemia, né? Por outro lado, como o Igor já destacou, eu acho também que a grande contribuição do livro é mostrar que essa construção intencional da ignorância é um mercado e que as pessoas ganham dinheiro com esse produto, né? Então, construir essa maneira de perceber o mundo, né, de uma forma X ou Y, isso é
operacionalizado por empresas numa lógica capitalista, e que eu acho também muito interessante no livro é mostrar como isso começa como um movimento operacionalizado por pessoas da área de psicologia, ou seja, como isso é gestado como um projeto, né? Um projeto que da área da produção das subjetividades se transforma num lugar, um produto para o mercado, né? Como isso se transforma num produto a ser vendido, que é vendido e que tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, ou seja, a imaterialidade das mais imaterialidades, porque o mais interessante disso é que o jornalismo começa exatamente assim, né? Quando você consegue vender a imaterialidade de uma ideia, né? Isso passa a ter valor, o jornalismo passa a ter circulação na sociedade, ou seja, não basta ter mercado, não basta ter economia, não basta ter cidade, é preciso que tenha valor a venda de algo imaterial, ou seja, uma ideia escrita num papel, passa a ter valor. Exatamente a mesma coisa, não é? Pensado por uma outra categoria profissional, a gente pode pensar assim, não é? E transformando, e aí só que com outro propósito. O propósito quase o propósito que a gente ficou pensando inocente no início da pandemia, vamos sair mais todos solidários, quem sabe se nos tornamos uma sociedade melhor, e o que a gente viu é a indiferença diante de pessoas morrendo, como no nazismo, como se estivesse numa câmara de gás. Então, é a mesma coisa, só que numa sociedade muito perversa. Ou seja, o que muda é o objetivo. Né? A perversidade está se tornando vencedora e a consequência mais imediata, não, de longuíssimo prazo, é a destruição humana. Isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não vou ver, nenhum de nós vamos ver, mas nós estamos caminhando para a barbárie humana e para a destruição do planeta. Eu não tenho dúvida disso. Bom, eu queria agradecer o convite da Andréia, as palavras generosas do Igor com relação ao nosso livro, a grande parceria com a Marialva, que tem sido muito, muito produtiva, e eu aprendo muito cada vez que eu li para ela, eu já aprendo, né? Então, é sempre uma coisa muito produtiva. Queria ressaltar que, na fala dos dois, a questão da responsabilidade do mercado não é só a responsabilidade das grandes plataformas, mas o mercado mesmo dos grandes anunciantes, aquilo que o perfil do Sleep Giants tem revelado nos Estados Unidos e no Brasil. As grandes empresas têm lucrado muito em anunciar em sites, em perfis de desinformação. E elas só voltam atrás quando elas são denunciadas publicamente, é que elas voltam atrás. Até esse ponto, não, elas fazem de conta que isso não está acontecendo, aí elas retiram, né? Mas até então, elas lucraram com a desinformação, até então, elas lucraram com aquilo que está provocando a morte de pessoas. Isso é bastante preocupante. Mas eu queria também deixar uma mensagem de otimismo, que é aquilo que a gente tem, depois do pós-doc, aquilo que a gente tem catado no Brasil, assim, a gente tem feito um trabalho de formiguinha nessa questão da rede, que é descobrir milhares e milhares de pessoas, de pesquisadores dentro de universidades públicas, privadas, coletivos, empresas, pessoas que trabalham com educação, pessoas que trabalham com filosofia, estão preocupadas com a desinformação, que trabalham com farmácia, que trabalham com divulgação científica, no país inteiro. A rede, a gente está catando isso e a gente está tentando fazer. É um movimento pequeno em relação ao mercado, que é imenso, mas a gente está tentando criar um cordão, sabe, de iniciativas, de instituições, de pesquisadores, de grupos de pesquisas que estão sendo realizadas, de pesquisas que já foram realizadas, não?
A gente está querendo criar esse grande cordão, dar as mãos, porque às vezes o meu projeto é pequeno, está aqui no Piauí, mas ele dá as mãos com o projeto da Fiocruz, ele se torna maior. Ele dá as mãos com o projeto do FRJ, ele se torna maior. Ele dá as mãos com a USP, ele dá as mãos com a USP de Ribeirão, ele volta para o interior do Pará, Rondonópolis, vai lá para São Borba, no Rio Grande do Sul, vai para o interior da Paraíba, vai para o interior da Bahia. Então, assim, o tanto de pesquisadores, de pessoas, de jornalistas preocupados com isso é muito grande. Eu acho que se a gente se descobrir nesse mundo, a gente pode formar um cordão que possa fazer frente a essa onda e esse mercado da desinformação. Então, eu acho que a gente vai continuar lutando, é triste, mas tem sempre uma esperança e ela está dentro desse processo de afetividade, que é o que tem nos unido nesse enfrentamento das pesquisas, dos problemas e etc. É o que nos une, é o que nos efetivamente nos torna mais empáticos e mais humanos, né? Então, obrigada a todos três. Fiquei emocionada. Eu também. Obrigado mesmo por me convidarem para estar aqui e para acompanhar a brilhante pesquisa de vocês. Olha, eu amei esse programa, eu acho que foi sensacional. Eu espero que ele tenha muitos frutos e muitos filhos. Vocês são super convidados para outros debates. Esse programa Rumos da Comunicação pretende ser um parceiro aí da rede, né? E colocamos a ABI aí à disposição também para a gente dar mais visibilidade. No nosso quintalzinho, a gente vai dar mais visibilidade aí para a rede. E convidamos todo mundo que está assistindo a esse programa para se filiar à ABI, para se filiar à rede, para participar aí de todos esses movimentos em prol de uma esperança, como a Ana Regina aqui colocou. Namastê, valeu, beijão. Foi um prazer. Obrigada a vocês.